e foi dada a largada. Boa noite. Que Jesus possa nos abençoar. Nossa, em ponto, 7 em ponto. Que Jesus possa nos abençoar, nos tranquilizar nesse momento. Antes de dar os avisos, eu vou pedir para o nosso irmão Marcelo fazer a prece inicial. Deus bondoso Pai, agradecidos estamos por poder aqui estar nesta noite, em nossa casa, estudando esse tema que é tão importante, tão relevante, não só para o trabalho na casa, mas para a nossa existência. Aos nossos irmãos que também se encontram aqui no plano da vida verdadeira. Que possamos na noite de hoje, sob as tuas bênçãos, aprendermos e podermos aplicar esses conhecimentos em nossa existência, é o que te pedimos. E que abençoe o palestrante para que ele possa expor com clareza todo o cabedal de conhecimento que ele possui. Abençoa-nos a todos, Pai, que assim seja. Muito bem. Então, estamos aqui reunidos, para falar um pouco sobre essa capacitação do atendimento fraterno e que todas as casas espíritas utilizam como uma forma de acolher, receber aqueles que vêm em busca de algo. Vamos ter 3 encontros. Esse primeiro encontro a gente vai falar dos fundamentos. Vocês vão ver que tem ali uma logomarca diferente, que talvez alguns conheçam e outros não, mas é do MOFRA, do Movimento da Fraternidade, que a casa é associada, ao MOFRA, ao Movimento da Fraternidade, e parte do material que a gente vai utilizar também foi retirado do site deles, do site nosso, do MOFRA. Perfeito? E vamos utilizar 2 literaturas principais, essa espinha dorsal. Esse é da FEB, Orientação para o Atendimento Espiritual no Centro Espírita. É um livro fininho, vocês encontram inclusive de forma gratuita no site da própria FEB. Eu vou colocar esse PDF lá no grupo, tá? E quem não estiver no grupo depois me avisa que a gente adiciona. É um grupo que a gente vai dar avisos, hoje não dava para dar nenhum tipo de aviso, porque a gente precisava saber quem era que vinha. Então, a partir dessa semana que se inicia, a gente começa a dar alguns avisos possíveis e das interações também do material. Outro conhecido, que vem lá da Bahia, da editora Leal, que é o Atendimento Fraterno, Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Esse a gente vai aprofundar um pouquinho mais a partir da semana que vem. Então, no encontro de hoje, a gente vai abordar bastante material desse. Depois tem a parte que é mais do atendimento em si, que a gente vai abordar também, volta nessa literatura, mas vai pegar muita coisa daqui. Perfeito? Perguntas? Oi? Talvez tenha. Esse aqui talvez tenha. Esse tem que verificar, tá? Mas pode ser que tenha também. Porque como esse aqui é mais um livro para o centro espírita do que um livro, ou para o tarefeiro do centro espírita, esse provável que tenha, tá? Questões assim de introdução, dúvidas do formato que a gente vai ter agir? Beleza. Então, o que vai acontecer, Primeira pergunta: quem realiza atendimento fraterno? Elcio, Marili, Lorena e Júlio. Perfeito. A gente colocou aquele aviso lá no grupo, porque é muito delicado. Porque é uma tarefa, talvez seja a tarefa, a gente acha, a tarefa mais delicada da casa espírita é a reunião mediúnica. Não é. A tarefa mais delicada e mais cuidadosa que a gente tem que ter é o atendimento fraterno. Porque a gente está mexendo com o psiquismo do outro, psicológico do outro. A gente está mexendo com uma conversa. E a gente colocar qualquer criatura para atender é muito complicado. Depois a gente fica assim,
dá um problema, o problema recai sobre a pessoa, sobre o atendido e sobre a casa, principalmente sobre a casa. Então, a gente precisa ter a pessoa, a coordenação da casa, ela precisa conhecer muito a fundo quem vai trabalhar nessa atividade. Porque senão a gente não consegue depois, né, dar o suporte para aquela pessoa que veio e de dar problemas diversos que a gente vai falar, dos inúmeros problemas. Aí é um portal, gente. É um portal de problemas que pode acontecer a partir do atendimento fraterno. Perfeito? Mais questões, dúvidas? Podemos começar então? Muito bem. O que é? Primeira coisa. O que é o atendimento fraterno? Ele tem esse objetivo dessas partes aqui de cima, que é acolher, consolar, esclarecer e orientar. Então, aqui a gente vai começar assim. Eu já imaginava isso. É óbvio que seja isso. A gente parte desse pré-requisito. Esses slides depois eu vou compartilhar também lá no grupo, tá? Então, diz aí no livro que a gente está seguindo. Sejam executadas com naturalidade, simplicidade, atenção, afabilidade, brandura, generosidade, simpatia, indulgência, compaixão e segurança. É quase um homem de bem, né? É exatamente isso. Também é fundamental a ausência de preconceitos, assim como agir com respeito, cortesia e discrição, garantindo a harmonia na tarefa escrita. O que a gente vai ter aqui é quase uma aula de etiqueta, gente. Pensem nisso, é uma aula de etiqueta espírita. E aqui é algo meu, e coloquei em letras garrafais. Fazer isso tudo sem afetação. O que é sem afetação? Alguém vem te conta uma coisa e você, oh, nossa, você parece que amplia a dor da criatura. Não é possível. Isso é afetação. Então a gente tem que evitar ao máximo isso. Não, mas e como é que você está passando por isso? Então você parece que você está pegando o problema, gostando do problema, ampliando ele, e assim a gente não ajuda a criatura. Então esse sem afetação vem do Boa Nova, lá do capítulo 15 do Joana de Cusa, que diz aquele momento que Joana está conversando com Jesus, um atendimento fraterno ali, e fala que Jesus escutava Joana sem afetação. Então, sem o emocional, está abalado. Assim devemos ser. E tudo isso que a gente coloca ali, desde a simplicidade até a segurança, são situações que a gente tem que ter no dia a dia. Quando a gente fala um homem de bem, quando eu estou lá em casa, né, eu não preciso ser simpático. Então, é uma prerrogativa da criatura, da própria pessoa. E isso é muito importante de entender. E depois, assim, agir com respeito. Não, mas eu vou agir com respeito sempre. Gente, vão ter casos e casos. Pode ser que a gente tenha, e a gente, né, já teve em reunião pública, inclusive isso, vem alguém com problema alcoólico e vem bêbado para o atendimento. Como é que você vai atender essa pessoa? Tem gente que vai ter o quê? Preconceito. Tem gente que vai ter preconceito. Eu não vou atender essa criatura. E aí a gente vai perceber que tem casos que a gente vai ter que agir com maior segurança. Um caso desse, de repente, é um atendimento em dupla. Você não vai fazer o atendimento sozinho. Então você chama outra pessoa para fazer o atendimento em conjunto. Se você perceber que a coisa está fora demais do padrão. Percebe? A gente vai falar mais sobre isso, esses tipos de atendimento meio fora da curva. Perguntas? Diga. Tem casos que atendem. É a prerrogativa da casa e a organização da casa, espaço. A gente vai falar muito dessa questão de espaço, tudo aquilo que a gente fornece durante o atendimento. Então, tem casas que sim, preferem atender em dupla, né?
E a gente vai ver se isso é favorável ou não. Mas quem define isso mesmo, no final das contas, é a casa. A não ser, como a gente já falou, que eu perceba, isso aqui é cilada. Porque pode ser cilada, gente. A gente não sabe quem está vindo. Às vezes a pessoa vem já mal intencionada. Então, se eu percebo essa questão do tô caindo numa cilada aqui, aí a gente já, vamos atender comigo ali junto, procura um outro tarefeiro também que possa conduzir isso contigo. Perfeito? Kardec, em um discurso, ele fala, um discurso aos espíritas em Lyon e Bordeaux, diz o seguinte: coloca em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Não vale mais isto do que os lambris dourados? Então, é o objetivo também, né, do espírita, essa consolação, essa primeira instância do consolo. Agora, a gente vai entender também até onde eu, como atendente, posso ir. Há um limite, gente. A gente tem que entender que há um limite. Porque senão, daqui a pouco, eu estou carregando a pessoa no colo. E o objetivo não é carregar o outro no colo. É ajudar a que a pessoa se reerga e ela possa caminhar por conta própria. Fica claro? Então, a gente vai perceber que existem inúmeros casos, esses casos vêm bastante, de pessoas tentando cometer, ou que têm tentativas na família, do suicídio. Como eu vou lidar com um caso desse? Sério? Tá? E Jesus aqui, né? Então está em Mateus capítulo 13, versículos 14 a 16. Certamente haveis de ouvir, e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar, e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível. E eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. É claro que aqui Jesus está falando de uma forma direta àquele que ouve a mensagem dele, aquele que está aberto à mensagem cristã, aquele que está aberto à boa nova, a ouvir e absorver o evangelho. Ótimo. Mas tem outros recados ali que a gente percebe claramente. O atendente, ele está pronto para ouvir. Ouvir o quê? A dor do outro. E principalmente, ouvir Jesus através do outro. Porque Jesus é claro, eu vos enviarei muitos. A gente fala, vos enviarei o Consolador prometido. Ah, que ótimo, eu estou pronto para ouvir. Tá, mas muitas vezes esse Consolador prometido chega na dureza da vida de alguém. E aí a pessoa está comunicando e a gente não quer saber disso. Será que eu estou ouvindo de fato? Então, isso também acontece muito quando o atendente já está há muito tempo na tarefa. Ah, há quanto tempo você realiza atendimento fraterno? Ah, eu já realizo isso há 20 anos. O problema de tarefa que eu realizo há muito tempo é entrar no piloto automático. Eu entro no piloto automático, eu não ouço. Quem canta em coral vai saber disso. Quem canta em coral há muito tempo, daqui a pouco só está assim. A voz está cantando, mas a pessoa está longe, a mente está longe. Né? Estou mentindo? Quem canta em coral aqui tem dois. Né? E acontece. A mente foi embora. Por quê? Entrou no piloto automático, está no cotidiano. E isso pode acontecer também na tarefa do atendimento fraterno. Eu não ouvir simplesmente, é mais um problema igual, ou está pensando na morte da bezerra, a gente vai falar
bastante isso, tá? Divaldo Franco. Aí agora a gente começa a entrar já nos detalhes. O atendimento fraterno não é um confessionário, como o próprio nome diz, é um encontro no qual se atende fraternalmente àquele que tem qualquer tipo de carência. Como muitos de nós têm origens de tradições religiosas outras, a gente tenta fazer, de forma automática, uma substituição. Então, esse que vos fala é o padre, a água fluidificada é a água benta, o passe é a bênção final, é isso? O atendimento fraterno é o confessionário. Ah, então eu vou lá para falar meus pecados? Pode ser que o atendente pense isso. E pode ser que, né? Ah, ele está aqui para falar os pecados para mim. E tem muita gente que crê. Por quê? Muitas casas oferecem dão um papelzinho no final. Então você vai ter que ler esse livro, tomar 10 passes, ler esse livro, fazer culto do evangelho no lar e depois você vai retornar. Não é assim que a gente fala? A maioria dos atendentes fala isso. O que está aparecendo isso aqui? Penitência. O padre fala o quê no final do confessionário lá da 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso. É assim. Então, quem está vindo, e muitos dos que vêm são de tradições outras ou não são espíritas, vão entender esse papelzinho que você está entregando a ela como uma penitência. E aí, quando ela estiver no 9º passe, ou na 9ª palestra assistida, ela fala, só falta um. Aí, quando chega na última palestra, pronto, agora eu estou livre dos meus pecados. Vou voltar lá para falar, né? Vou falar lá com o Ney, vou voltar lá. Agora o Ney vai me libertar dos meus pecados. Vai chegar, aí o Ney vai conversar. Aí o que o Ney vai sugerir? Mais 10 Ave Marias, né? Por que, gente, isso acontece? Porque é a forma que a gente está enfrentando isso, achando que é mágico. Para que tem que tomar o passe? Para que tem que assistir a reunião pública? E para que tem que ler aquele livro? Não é forma de penitência. É uma forma de ele poder enxergar o que ele não está enxergando. Então, isso é fundamental. Quando, no final da conversa do atendimento fraterno, for dar as sugestões evangélicas como essa, explica por que ele tem que tomar passe, por que ele tem que fazer culto no lar, assistir palestra, tem que explicar, porque senão ele vai sair com uma ideia de penitência. Então tem que explicar. Você vai assistir às palestras porque vai te ajudar a orientar nesse seu problema e você vai perceber e vai ter ganhos para você. Então começa a explicar. Explica o que é o passe. Tem que explicar o que é o passe. O que é água fluidificada. Tem que explicar. Se a pessoa já é espírita, você já pergunta, você já conhece? Você sabe o que é o passe? Você sabe? Você já assistiu reunião pública em casa espírita? Então percebe que essa nuance. E lembra do primeiro slide, sem afetação. Que a pessoa fala assim, não, nunca assisti uma reunião pública. Não, como você nunca assistiu uma reunião pública? Sem afetação, sem constranger a criatura. Perfeito? Nunca tomou passo? Calma, nunca tomou passo, vai. Mas se você se diz espírita, nunca tomou... Não, né? Aí, calma, não precisa julgar e entrar em julgamento com a pessoa. A gente vai falar na próxima sexta sobre CNV, que é comunicação não violenta. Como é que eu comunico, né, de uma forma amena? Como é que eu dou o recado sem estar constrangendo o outro? Tá? Então, não é um confessionário. Não é um local em que a gente vai tentar tirar da criatura. Porque às vezes fala assim, aí a pessoa começa a contar uma situação da vida dela, que ela está em dificuldade. E parece que às vezes o atendente vai tentando esmiuçar. O que mais você não está me contando? Não é confessionário.
Outra coisa, não é também atendimento psicológico e terapêutico. Não confundir. O que a gente está fazendo aqui não é um atendimento psiquiátrico, psicológico. Show, gente? Ficou entendido? Perguntas? Tá. Quem a casa espírita atende? Quem nós atendemos? Quem vocês acham que aparece ali na fila das casas espíritas? Necessitados, você atirou na bola de canhão, né? Acertou um monte de gente. Necessitados todos somos, né? Vamos tentar esmiuçar assim microscopicamente. Você falou o quê? Alguém falou aqui. Tu também deu um tiro de bala de canhão, né? Quem está com alguma dor? Incomodado. Orientação para um problema. Resposta. Se você fosse perguntar assim, quem é você? Isso aí. Pânico, depressão, pessoas, problemas mediúnicos. Outro, que é muito importante isso, esse é importante. A gente atende só espírita. A maioria que vai é espírita. Pedindo emprego, né? Às vezes vem pedir emprego, é verdade. Então, olha só, gente. Prestem atenção. Católicos, evangélicos, até ateus podem aparecer na nossa porta. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Pessoas de religiões diversas vão aparecer aqui. Como eu trato esse público? Vamos falar mais à frente. Sim. Eu vou na casa espírita para falar com o espírito, não com o Marcelo. Não vou. Eu não quero falar com o encarnado. Né? Exatamente. É o Pena Branca que está lá. Não é o Pena Branca, não é o José Grosso, não é o irmão Palmeira. Não é. Tá certo? Então você vai falar com a pessoa encarnadinha, bonitinha e não mediunizada. As pessoas entram na fila também querendo nisso. Então a gente tem que saber quem é para eu saber o quê? Comunicar. Porque não adianta, gente, eu querer falar com alguém que não está entendendo nada, que caiu de paraquedas. Nunca entrou numa casa espírita. A gente está acostumado com a estrutura, a dinâmica da casa espírita. As pessoas que aparecem aqui podem não estar. Podem não estar. Perfeito? Segundo? Você está mediunizado? Né? Sou eu. Aí já fala isso aí que a Midilene falou. E essa atendente é fraca, não está mediunizada, não tem... Vamos em frente. Então a gente vai começar o seguinte. O atendimento começa quando a pessoa já está ali dentro daquela sala conversando? Não. O atendimento começa lá embaixo. Começa com o Ney lá. Começa com o Ney. Então, o acolhimento. A gente tem que falar do acolhimento e direcionamento dessas pessoas. 1. Deixar sempre a pessoa tranquila. Vamos ler tudo e depois a gente vai esmiuçando. 2. Conhecer a estrutura da casa. 3. Conhecer todas as atividades da casa. 4. Não ser um vendedor que oferece cartão da C&A. 5. Não constranger a pessoa. 6. Não realizar perguntas de fórum íntimo. 7. Não julgar por aparências.
8, não tratar como velhos amigos, vamos falar mais disso. 9, cuidado com a fala demasiadamente espírita, a gente vai entender o que é isso. E 10, não desmerecer outras religiões. Passo 1, isso aqui é o passo 1. Esses 10 passos são o passo 1. Então, estou recepcionando. Quem é a recepção? É a pessoa que está lá embaixo. Está sabendo, a primeira vez na casa? É a pessoa que está no portão da casa? Quem for. Começa o atendimento ali. Porque a primeira impressão que a pessoa vai ter já é dali. A pessoa que está acolhendo. E se eu for, uma pessoa que já deixa o outro estressado, deixa o outro nervoso, já é uma primeira impressão muito negativa. Então eu tenho que ser uma pessoa serena. Não precisa falar gritando, porque se eu falar gritando, eu vou constranger a pessoa. E, claro, isso eu coloco aqui, mas era para ser óbvio, mas é bom colocar. Eu tenho que conhecer a casa. Eu tenho que conhecer a estrutura, o que a casa oferece. Porque senão eu não vou saber direcionar. Então a pessoa chega lá, eu vim para o estudo tal. A pessoa tem que saber, hoje tem um estudo tal na sala tal. Pode direcionar. Eu vim para o atendimento fraterno. Às vezes a pessoa já começa o atendimento fraterno lá embaixo com quem está recepcionando. Já começa ali a falar do problema. Estou mentindo, né? É verdade, né? Então começa dali. E aí esse acolhimento, esse atendimento, ele já começa a partir do acolhimento. E aí, como eu sou a pessoa que estou na acolhida, eu vou falar, então você vai passar por um atendimento fraterno. Eu vou te direcionar, você vai poder conversar. Então você já começa, porque às vezes a pessoa vai se abrir tanto e daqui a pouco vai constranger quem está em volta. Então segura. Fala, não, você vai conversar, você vai ter uma conversa com a pessoa e tal. Não é com o espírito, não vai conversar com o Zé Grosso, vai conversar, com a irmã Lorena. Não é a irmã Sheila, a irmã Lorena, vai conversar com alguém lá do atendimento fraterno. Tá? Então, tem que conhecer as atividades da casa. Tem que conhecer as atividades da casa. O que é não ser um vendedor que oferece cartão CA, gente? Você gosta quando entra na loja? Vamos falar lá. Você entrou no shopping, você vai na loja e fica aquela criatura igual uma sombra atrás de você? Cuidado. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Tem que ser algo que você perceba até onde aquela criatura está a fim da sua companhia no momento do acolhimento. Então não adianta você ficar, não, isso aqui, a pessoa quer mostrar até, aqui é o vaso sanitário, aqui, calma, ali é o banheiro, tudo bem, mas você não precisa entrar num detalhamento a nível técnico da estrutura e do funcionamento da casa. Tem gente que não gosta disso. Ela quer chegar, quer entrar, onde é o salão? Obrigado. E vai sentar e ponto. Ela já está feliz da vida. Primeira vez que eu entrei no Oswaldo Cruz, fui acolhido. A pessoa veio no salão, eu entrei, sentei aqui. Ótimo, era o que eu queria naquele momento. E sim, e aí depois eu passo na secretaria, eu busco essa mesma pessoa questionando e perguntando. Se eu quiser o cartão da CA, eu vou em busca. Eu vou atrás. Não precisa ninguém ficar apresentando de cabo a rabo a casa. Porque a pessoa, tem gente que fica constrangida. Tem gente que fica constrangida. Tem gente que não gosta desse. Então, não, tá bom. Não precisa ser feliz, você fica apertando. Calma, deixa a pessoa lá, deixa ela conhecer por si só, deixa ela também se ambientar. Não constranger a pessoa. Então, assim, não tem como eu constranger. Tem como constranger. A gente vai falar as formas de constrangimento mais à frente, hoje ainda, mas não constranger a pessoa, como por exemplo, Marcelo está chegando a primeira vez. Aí está o Elcio, que é trabalhador aqui. Elcio, esse aqui é o Marcelo, não sei o que. O Marcelo não está afim disso.
Aí você quer apresentar um a um da casa espírita. Isso constrange, gente. Isso constrange. Ah, não tem gente que faz isso. Ou tem casas que fazem isso, tem gente que faz isso. Sim, sim. Então a pessoa só queria vir, não queria tanto palco. Então, quando a gente fala de não constrangimento, é não botar a pessoa no palco. É só ver no final, né? O Jonas dirige muitas palestras. No final da reunião pública, quando pergunta, existem visitantes de primeira vez? Um número muito acanhado faz assim. E algumas pessoas nem levantam a mão. Estou mentindo? Não levantam. Aí quando pega os livros para distribuir, aí a pessoa... é para isso eu estou aqui sim, eu vim a primeira vez. Porque ela não quer ser constrangida. É simples assim, é porque ela não quer ser constrangida. O 6 é bem óbvio, né? Não realizar perguntas de foro íntimo. É óbvio. Tá? Agora a gente tem que classificar o que é pergunta de foro íntimo. Às vezes a pessoa fica constrangida de falar qual é a religião dela. Não precisa, isso ela vai falar lá dentro do atendimento. Então, acolhimento não é uma entrevista com a pessoa. Você pode perguntar o nome da criatura. Né? É a primeira vez na casa? Você quer conhecer a casa? Quer que eu te mostre? Porque o salão fica ali. Né? Tem um informativo da casa. Entrega o informativo. Ó, todas as atividades da casa estão aqui no informativo. Caso a casa tenha um informativo. Não julgar por aparências. Porque o atendente, o cara que acolhe, o cara que atende, esse eu não quero atender, não. Aqui a gente abre a porta e vê quem está na fila, é o primeiro a ser atendido. Não, vou chamar o segundo. Não façam isso, pelo amor de Deus. Depois a gente vai falar do caso contrário. O atendido quer ser atendido por alguém, tudo bem. Mas você não vai fazer essa seleção, quem eu quero atender. Atender na ordem da fila. Assim como quem eu quero acolher. Sei lá, meu santo não cruzou com o dele, não foi com a cara. Sinto muito, você está na tarefa, lembra lá dos primeiros slides. O que é não tratar como velhos amigos? Meio isso que eu falei aqui, né? Olha só, não sei o que. Gente, já usa adjetivos. Etiqueta. Olha a etiqueta. Classe. Então é o homem de bem com classe ainda. Esse 9 pode ser que confunda um pouco, mas a pessoa está vindo a primeira vez, aí de repente ela fala, eu vim porque o meu irmão faleceu. Aí ele começa, que pena, o desencarne do seu irmão. Desencarne. Desencarne é um vocabulário espírita. Nem todo mundo sabe que você está falando desencarnou. Aí o cara está pensando assim, o que aconteceu com o meu irmão que desencarnou? Ele só morreu. Por quê? Está usando o vocabulário exclusivo dos espíritas. Né? Ou então vai fazer uma brincadeira com outra, isso aqui está no umbral. Umbral? O que é isso? Então, esse vocabulário que a gente usa até nas piadinhas espíritas, cuidado. Ou na forma de falar mesmo. Tranquilo? E o 10 também é óbvio, porque, como a gente falou, a gente vai receber diversas religiões aí. Né? Teve uma vez, numa palestra, isso foi antes de pandemia, muito tempo. Devia ter umas 80 pessoas no salão. Eu estava fazendo uma palestra e eu questionei, e eu não esperava isso. Eu questionei assim, quem não é espírita, levanta a mão. Quantos de vocês acham que levantaram a mão? Quem não é espírita, levanta a mão. O quê? A maioria do salão. 60% do salão levantou a mão. Que era dia também de atendimento fraterno. Que eram irmãos que não eram nada, que eram católicos, que eram evangélicos. A gente acha que evangélico não vem aqui. Vem. No atendimento fraterno? Vem. Na hora que a dor aperta, a gente procura tudo, gente. Na hora, eu fiquei meio assim, porque eu esperava o contrário. Né? Eu falei assim, gente... Não, as pessoas levantaram, elas levantaram de boa, assim. Porque, assim, o ambiente ali
estava sereno para fazer essa pergunta, né? Isso é outra coisa que a gente tem que saber. Dá para fazer? Até onde dá para ir? Isso a gente tem que ter a análise de ambiente. Isso é muito importante para todos nós. Ter a análise de ambiente, até onde eu posso ou não posso ir. Perfeito? Tem mais. O outro pode ter realidades financeiras diferentes. Não, é tranquilo, você vem de carro para aqui. O cara nunca teve um carro na vida. Ele tem que pegar 3 ônibus para chegar aqui. A gente tem que entender que existem realidades financeiras diferentes demais. Então eu tenho que saber em que condição a criatura até chega aqui. É difícil para você vir aqui? Eu tenho que pegar 3 conduções. Percebendo? Então a gente às vezes acha que... Ou pode ser uma pessoa extremamente rica. Então eu tenho que tratar diferente? Não, novamente, tem que tratar igual a todos. Mas não é constranger a criatura. Também. Isso também vai ser papel garantido ali do atendente. Né? Não tenham medo de falar que a pessoa mora lá no Pedro do Rio. Tem o GBEM lá do lado. Né? A Lua ali, o Pedro do Rio, né? Tem o GBEM do lado. Mas vai lá no diabo. Tudo bem, mas é uma escolha sua. Mas o atendente pode falar, olha, existe uma casa espírita nesse local. Você não precisa, cara. Não, ela tem que frequentar o Oswaldo Cruz, porque só o Oswaldo Cruz vai... Não, pelo amor de Deus. Vai fazer a pessoa despencar de Pedro do Rio até aqui. E depois para ela ir embora. Né, Lu? Tu dá carona para ela, hein? 12, falar de forma natural. Não precisa fazer teatro, gente, mas falar de forma natural. O que é falar de forma natural? Como você fala com os outros. Perfeito? Agora, se você fala de forma agressiva, muda a forma de falar. Se essa é a sua forma natural, não é para ser atendente fraterno. Mas o que é falar de forma natural? Não faz teatro. Querido irmão, bem-vindo à nossa casa. Isso é artificial. Não precisa ser dessa forma. Como é que é, Micheline? Não precisa ser dessa forma. Nhenhenhé. É uma pessoa que, né? Não precisa tratar igual criança cheio de nhenhenhé. Pelo amor de Deus, senão constrange de novo. Tá? Isso é importante. Sempre, sempre encaminhar para setores e tarefeiros dos setores, não responder pelos outros. Já começou o curso tal? Se você tem dúvida, não responda. A gente pode verificar lá na secretaria, a gente pode verificar com o pessoal que participa do estudo. Que aí você fala assim, não, esse curso já acabou. E aí você não está por dentro do que está acontecendo na casa e o curso foi estendido por mais 6 meses. Aí a pessoa, tchau, o que estava interesse no curso. Pega o informativo, mas nem toda informação está lá também, né? Porque não cabe tudo. E tem informações que são muito assim. Vocês estão aceitando doação disso daqui para o bazar? E aí, você sabe se está aceitando doação para o bazar? Já a gente vai falar disso, das doações. Aí você soube da última notícia do bazar 2 meses atrás. Não, a gente não está aceitando não, pode levar de volta. Olha o constrangimento que você está fazendo com a criatura. Né? E você não sabe, o bazar está precisando de coisa, porque você está fora do assunto. Então, quando tem essas perguntas meio pegadinhas, você sabe onde é a fila do passe? Isso você sabe, é óbvio. Você sabe onde é o salão? Você sabe. Mas perguntas mais detalhes. Tá? Tem campanha de Páscoa? Lá tem, não tem? Vocês estão aceitando... O que vocês não aguentam mais receber aqui na assistência social? Açúcar? Pode ser sincero. Açúcar é exagero, né?
feijão. Está abarrotado, não precisa. Aí, vocês estão precisando de feijão? Claro, é o que mais precisa. Aí a pessoa, no dia seguinte, está 40 quilos de feijão. Porque eu não conversei. Olha, se você trouxe feijão, a gente aceita. Mas eu acho que existem outras necessidades. Vamos conversar com a pessoa da assistência social? Entendeu? É a forma, não é negar a doação também, mas... Então, procure sempre saber o que está acontecendo no setor. Se não souber, encaminhe. 14. O que é isso aí? Vocês têm noção? Ué. Você no atendimento fraterno? Eu já ouvi isso. Eu sentadinho aqui, aí passa um outro colega de casa espírita. Você no atendimento, você não precisa disso. Como é que eu não preciso disso? Por isso que as pessoas procuram, às vezes, muito espírita procura atendimento fraterno em outra casa. Porque há constrangimento do próprio tarefeiro. Então, às vezes, o atendente está chegando, você não precisa. Então, vai receber a pessoa, não é possível que você precisa. Aí, quando a pessoa vai falar com o atendente, realmente você precisava mesmo. Então, não constrange a pessoa, quem quer que seja. Você, sou eu, preciso de ajuda também. Ou, às vezes, não é nem alguém da própria casa, mas alguém que você conhece do trabalho, da sua vizinhança. Você aqui não acredita, eu vou tirar uma foto, né? Não façam isso, calma, pelo amor de Deus. 15. Não apressem as pessoas, cada um tem seu tempo. Assim como a gente tem gente, né? A gente tem pessoas que querem entrar, subir para o salão, sentar e ficar quieto. A gente tem pessoas que vão parar e vão ficar falando. Não queira adiantar. Aí entrou, começou a falar contigo lá embaixo ou no atendimento. Vamos supor que a reunião pública começa às 8. Anda logo, anda. Vamos. Reunião pública vai começar às 8. Não é possível que tem gente que faça isso. Acontece tudo, gente. Acontece de tudo. A pessoa está ali, se abrindo com você. Essa é a atitude cristã na hora. A reunião pública vão ter diversas. Às vezes, aquele ímpeto da pessoa falar só vai ter aquele momento. Então, não queiram ficar correndo com a criatura. Não queira. É claro, e aí a gente vai falar na semana que vem na outra, que também você não vai ficar 2h30 com a pessoa falando. Porque aí tem alguma coisa errada no atendimento também. Assim como muita gente pergunta, qual é o tempo normal de um passe? Isso foi muito perguntado no curso do passe. Quanto tempo eu fico ali no passe? Também há um tempo padrão do atendimento fraterno. Porque senão eu fico 3h30 conversando, ou fico 5 minutos, tipo, próximo, vai, é espoleto, né? Vai, próximo, champignon, azeitona, vai, próximo. Não é assim também, não é McDonald's. Então, não apressa as pessoas, cada um tem o tempo de falar. A gente vai falar muito disso também da forma de comunicar. Às vezes eu quero adiantar o que a pessoa vai falar, eu corto a pessoa, deixo a pessoa no seu tempo. Eu fico completando a frase da pessoa. Isso tem muito a ver também com o CNV. Proibido, aí é proibido para todo mundo, para todos os tarefeiros na casa. Por quê? Não, mas eu não estou no acolhimento. Mas você está lá na cantina e está falando de política. Não. Assunto proibido dentro da casa espírita. Assuntos políticos, ideológicos, constrangedores, ou falar mal do outro, mesmo que esse outro não seja da casa espírita. Não, mas eu estava falando mal do jogador de futebol X. Não importa. Nem se for do Vasco. Nem se for do Vasco. Gente, a gente não sabe que tipo de gente está entrando aqui pela primeira vez. Você está entendendo? Existem paixões diversas. E aí eu começo a falar do político A, do político B. E aí? Daqui a pouco você está tendo que separar a briga aí. Entre tarefeiros ou entre uma pessoa nova e um tarefeiro ou entre pessoas. Não. Então, é evitar, não.
Não é evitar, é proibido. Isso é estritamente proibido. Tá? Levar assuntos para as coordenações. Aconteceu, eu vi isso. Tem que levar os assuntos para as coordenações. Porque às vezes o coordenador é o último a saber do que está acontecendo. Não sabe do problema, então tem que falar, gente. A gente é uma casa, não é... Isso aqui, pensem o seguinte. Casa espírita não é empresa. Não se administra uma casa espírita como se administra uma empresa. Se estiver fazendo isso, está fadada ao erro. Então, o que nós temos aqui é uma proteção e zelo pela casa espírita. E as coordenações são as pessoas que, no momento, estão ali responsáveis pela proteção da tarefa. Então, você sabe, estão sempre, sei lá, estou sempre na secretaria falando de política de tal hora a tal hora. E, às vezes, o coordenador relacionado àquela área nem está sabendo disso. Só que aí, daqui a pouco, fica um tarefeiro contra o outro, falando, e estão lá discutindo de novo. E a coordenação sem saber. E aí não se toma atitude, não se fala com as pessoas, não remove a pessoa dali. O que vai acontecer? Daqui a pouco, tarefeiro A deixou de frequentar, tarefeiro B deixou de frequentar, tarefeiro C fala com o outro que fala lá de outra casa. Daqui a pouco está todo mundo ou deixando de frequentar ou frequentando outra casa. Aí vai falar que é aquilo, por causa de política, por causa de determinada situação, porque estão se desentendendo, porque não deixa o outro trabalhar, porque acha que tem de tudo, gente, porque acha que é o dono do setor da casa dele, entendeu? Não, a biblioteca é minha, quem deixou você? Aí começam as confusões. Mas aí sai um pouco do que a gente está falando de atendimento fraterno. Então, leve os assuntos importantes. Também. Vale também para todos os ambientes. Para todos os ambientes. Tá? Sim, não é só dentro da casa. Pense que você é uma representação da entidade que você está relacionado. No WhatsApp. Sim. Não cabe. Não cabe de jeito nenhum. Aí tem a recepção, né? A casa espírita deve ser uma instituição que represente os braços do mestre abertos e estendidos a envolver todos os irmãos que ele nos encaminhar, pois que o centro espírita é a casa em que as almas encarnadas e desencarnadas podem encontrar Jesus através dos seus trabalhadores. Então, a ideia que nós temos que ter da casa espírita é essa: Jesus com os braços abertos e acolhendo. Como nós acolhemos? Primeiro, isso está no livro, tá? Compromisso com Jesus, caridade para com a doutrina espírita e amor pela casa espírita. Então, eu estou numa atividade espírita, eu tenho que ter compromisso com a atividade. Se eu me comprometi, ela não fica em segunda, terceira e quarta instância. Caso dê, eu vou. Não, se você assumiu a responsabilidade, você vai estar lá. A não ser, claro, que óbvio que aconteça coisas fora muito da curva. Né? Eu estou escalado para atendimento fraterno ou para acolhimento. Mas eu estou muito gripado. É óbvio que você não vem gripado para passar gripe para os outros. Não, mas eu ouço isso, eu tenho vontade de pegar o evangelho e bater na criatura. Porque é o quê? Não, mas se eu for a tarefa gripado, Jesus vai resolver minha gripe. Pelo amor de Deus. Vá, faça o seu repouso, melhore e volte para a atividade. Ponto. Senão daqui a pouco a pessoa está aqui vindo com soro, não, eu vim para atividade. Pendurado, não, pelo amor de Deus. Caridade para com a doutrina espírita. Tudo que a gente faz aqui é em prol da doutrina.
A gente está fazendo aqui algo, né, um trabalho para a doutrina espírita. Porque eu vejo muitos tarefeiros às vezes reclamando, não vou mais porque fulano. Gente, você deixa de frequentar algo que te faz tão bem porque você está num desentendimento com fulano de tal? Então a tarefa é para quem? É para Jesus, é pela doutrina espírita. Perfeito? E amor pela casa espírita. Esse está bem vermelhão mesmo, por quê? Tem muita coisa que parece óbvio, mas é bom falar. Eu estou lá na acolhida, lá embaixo, com o Ney, e aí eu começo a conversar com o Ney, e as pessoas chegando, não aguento mais essa casa. Eu começo a falar mal da casa que eu frequento. Não acontece por vezes? Ah lá, você só está rindo aí, né? Tá bom. Por enquanto, daqui a pouco você sai do seu setor. Mas percebe que esse amor pela casa espírita. Aí eu estou falando com o outro, em vez de falar com a coordenação para resolver o problema. Então eu estou reclamando da atividade que eu exerço, porque se eu não fizer, ninguém faz. Porque se eu não vier, isso daqui não abre, isso daqui não funciona. Até quando vão depender de mim? Gente, olha a soberba, olha a vaidade cantando alto. Então é amor pela casa que você frequenta. Ah, mas eu não concordo com isso. Tudo bem, a gente não concorda com tanta coisa na nossa família. Vocês têm a sua família, seus maridos, esposas, filhos, filhas, pais, mães, irmãos. Vocês concordam com tudo que eles fazem, falam? Não. Então, que fábula é essa que a gente monta crendo que eu vou concordar com tudo na casa do espírito que eu estou frequentando? Mesma coisa. Você acha que eu concordo com tudo que Mislene diz? Sim. Sim, senhora. Sim, senhora. Não concordo. Mas a gente convive. Assim como ela não concorda com muita coisa que eu digo. Sim, pois. É oportuno lembrar que o recepcionista irá se deparar com uma diversidade muito grande de irmãos com os mais diferentes problemas e interesses. A variação vai desde aquele que revela o seu tormento no olhar e no falar, até aquele que simplesmente deseja assistir à reunião pública e depois receber o passe. São necessárias, portanto, ao recepcionista sensibilidade e maturidade suficientes para compreender a situação e tomar decisões com paciência e amor. Então, vai vir de tudo. Às vezes até o cãozinho Apolo chega ali na porta para ser acolhido, né, Lorena? Então vai vir de tudo. Vem de tudo. Pessoas com transtornos, pessoas sem transtornos, pessoas curiosas. A gente vai falar já desse público. Essa diversidade, ela é muito grande. E o problema da acolhida e do atendente é: nunca vi essa criatura na minha frente. Chegou aqui agora. O que será que ela está procurando? É a primeira coisa que você tenta perceber. E qual é a primeira percepção que você vai ter? No olhar, na comunicação visual que a pessoa está demonstrando, se ela está aflita ou não. Ela está chorando, não está chorando? Como ela está? Qual é a estrutura daquele momento? Ela está bem, não está bem? Perfeito? Tentar ter esse radar bem ativo. É importante que o recepcionista tenha facilidade na relação interpessoal. Saiba tratar as pessoas com generosidade, simpatia, brandura, indulgência e segurança. Tenha equilíbrio para não se aborrecer com a agitação dos locais de grande movimento de pessoas e não se perturbar diante de situações como as de lidar com pessoas revoltadas e alcoolizadas. É indispensável ter boa conduta moral, incluindo o hábito da prece. O interesse fraternal pelas pessoas, gostar de gente, tem que gostar de gente. Equilíbrio emocional com ponderação, paciência, segurança, estar integrado ativamente em pelo menos um grupo de estudo espírita e ser um trabalhador comprometido com tarefas do centro espírita. Então,
o tarefeiro do acolhimento e do atendimento, ele tem que estar envolvido na casa. Ele tem que frequentar a casa. Fala ali de, né, pessoas revoltadas e alcoolizadas. Podem chegar? Chega, gente. Chega. Não tem uma vez que Heraldo, que estava dirigindo a palestra, estava fazendo a palestra, e o senhor alcoolizado levanta, rindo. É isso aí! Ele começou a concordar efusivamente, assim, ele levantava, no final ele ainda queria dar uma palavra. Eu e Heraldo tentando contornar a situação para que a coisa não... Era um senhor, e a esposa estava junto, né, tentando, fica quieto. Tá? Acontece de chegar. Pessoas alcoolizadas que vão no atendimento fraterno. E não é alcoolizadas no momento não está alcoolizado. No momento está alcoolizado, enquanto está conversando contigo. Como é que vai? A gente vai falar com mais detalhes desse tipo de atendimento nas próximas, tá? Diga. Júlio está lá no fundo. É isso aí. Uhum. Exatamente. Acolhe, né? Acolhe, dá o direcionamento, dá o que ele quer ali na hora, ele cria o passe, né? E foi feliz, né? É isso daí. Satisfeito, né? Tá? Outra coisa, o atendente ele tem que estar... Ele vai estar ali numa recepção. Quando as pessoas vão chegando, acumula gente, aí tem gente para lá, para cá. Então você tem 2 atendentes ali, 2 acolhedores. O atendimento fraterno ele acontece de uma forma mais isolada, quietinha, né? A gente vai falar que é para ser assim, né? Não ficar tendo interrupções, mas agitação de local grande, que vai ter confusão. Porque às vezes o tarefeiro pode fazer assim, não, tá, vai, leva ele lá para cima. Fala um tarefeiro com o outro. Olha só, gente. Você está entendendo? Não, isso não acontece. Gente, se eu não tiver controle, eu posso perder o controle e falar, vai lá, leva o Marcelo lá para cima e resolve lá com ele. Eu falei de forma ríspida, querendo resolver a situação, novamente achando que é linha de produção. Então, calma, tranquilidade. As pessoas perdem a paciência quando estão atendendo o outro. Seja na secretaria, seja no caixa da cantina, vendendo, fritando pastel, aqui, onde for na evangelização. Porque o outro está assistindo. A pessoa que está vendo, nossa, esse aí é o espírito que recebe, imagina quem manda lá, né? Sei lá. Tá? Dúvidas desse slide aqui? Tranquilo? Então, na recepção e também no atendimento. Paciência, gentileza, humildade, respeito, altruísmo, honestidade, disposição caritativa, perdão, discrição e comprometimento. Caracteres do homem de bem? Não. Do tarefeiro da casa espírita. Mas eu não sou assim 24 horas. Ninguém está pedindo para você ser santo, mas pelo menos enquanto você estiver exercendo sua atividade, se dê ao máximo para você manter esse equilíbrio e manter essas 10 situações aqui. Zelar por esses 10 itens. Perfeito? Então vamos lá, o que a gente tem que fazer? Já falamos um pouco, explicar o funcionamento da casa. Isso é importante. Você explica o funcionamento da casa, mas perceba se ele quer explicações mais profundas ou não. Tem um informativo. 2, não lidar com dinheiro na recepção ou atendimento. Nesses casos, encaminhar as pessoas para a secretaria. Toma aqui uma doação de R$50 para o grupo. Não, vamos fazer o seguinte, vamos lá em cima comigo, vamos na secretaria e lá recebe esse valor com carnê ou encaminha a pessoa. Por quê? Porque às vezes está chegando outro junto e o outro está embolsando, será que eu tenho que pagar? Então não lida com dinheiro na recepção, muito menos no atendimento, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Então não é para receber. Ah, mas eu quero doar, mas não tem necessidade. Eu quero doar. Então tá, você quer doar? Lá na secretaria você faz isso. Tá? Não hostilizar outras tradições religiosas. Ah, não, eu não faço isso. E catolicismo não presta, evangélico não presta. É claro que ninguém vai fazer isso de forma direta. Mas, às vezes, a gente faz de forma indireta. A Beth chega, eu sou católica. E eu também já fui católico. Já cometeu o primeiro deslize. A forma como você falou, e a pessoa fala, mas ela falou de um jeito como se não tivesse boas lembranças. Acaba hostilizando outra tradição religiosa. Ou eu estou atendendo durante atendimento fraterno, e eu já pensei muito assim no meu passado, como se você representasse uma versão melhorada da criatura que está na sua frente. Eu não penso mais assim, não. Está entendendo? Cuidado, que eu não vou falar, o catolicismo não presta. Eu estou querendo crer que vocês não falem isso aqui dentro da casa espírita para outro irmão. Espero que não. Mas às vezes a gente fala de uma forma que leva a essa impressão, dá uma impressão muito... Se vestir adequadamente. Eu vou fazer atendimento fraterno com a camisa do Flamengo? Você acha, João? Vai encher a casa? Atualmente, não. Se vestir adequadamente. Não utilizar camisas de times, camisas de empresas, políticos ou partidos políticos. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não pode falar de política, mas eu posso ir com a minha camiseta do fulano de... Não, não. Eu também acho que isso é bem óbvio, mas é bom pontuar, tá? Está esclarecido. Então, se vestir adequadamente. Não vou vir de regata e chinelo. Vou fazer acolhimento. Né? Não vou vir de decote, eu não vou vir de mini saia, não vou vir... Percebe? Bermuda, você mora num país tropical, é óbvio que pode, né? Isso não é problema. Outros casos, tem casos que não permite mesmo. Às vezes tem casos no Rio de Janeiro, calor de 40 graus, o cara está lá de camisa até aqui e calça. Você vai adequado ao ambiente, não tem... Então, uma bermuda pode? Pode, não tem problema. Mas não vai de regata, não vai, né, de boné. Então, olha a aula de etiqueta aí. A bermuda caque. Evitar uma fala demasiadamente despojada. E aí, meu irmão, beleza? Sabe aquela coisa? Gente, modos. Você não vai falar de uma forma que vai atingir a outra criatura. Não, mas eu nunca vi. Vocês nunca viram isso? Vê. Né? Chega lá para mim. E aí, careca, beleza? Sei lá, porque usa o apelido já de forma, às vezes, carinhosa. Mas tá falando, cara, poxa, pelo amor de Deus. Tá entendendo? Então, evitar essa coisa muito... Então, essa fala demasiadamente despojada, às vezes quando tem outras pessoas presentes também, pelo amor de Deus, a gente tem que... Aí a aula de etiqueta básica, isso já vem de casa também, né? Se não souber responder uma pergunta, procure quem saiba. É mais ou menos com a questão da coordenação. Não sei, quem sabe? Vamos atrás. E vai atrás da pessoa. Outra coisa, existe um cesto de doações. Todo grupo costuma ter o cesto de doação. Então, se a pessoa está trazendo a doação, aceita a doação. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi casos da pessoa... Não, a gente não está aceitando isso, não. A cara da pessoa fica uma cara... Tipo assim, eu tive o trabalho de separar, trouxe com tanto carinho. A pessoa trouxe, às vezes, no... Lembra da questão?
2 ônibus carregando aquela bolsa pesada para chegar aqui e falar que eu tenho que trazer isso de volta para casa? Aceita. Ah, mas a gente não está aceitando. Aceita. Aceita a doação. Tem um cesto de doação lá, coloca. Ah, eu não sei se está podendo receber. Coloca no cesto. Depois a casa dá direcionamento. Se serve, se não serve, para quem serve. Tá? Dúvidas até aí? Não? Está sendo tranquilo, né? Então, esse livro aqui também da FEB, ele diz que as pessoas que procuram a casa são essas aí. Principalmente essas. Procura atendimento fraterno. Pessoas curiosas, a casa e o atendimento. Tem curiosidade. Sempre quis vir num centro espírita e tem curiosidade. Ela vem geralmente para assistir a reunião pública, toma um passe e vai. Ah, estou curioso, eu vou iniciar um estudo. Então, curiosos. Necessidade de explicação. Eu quero entender como é que funciona o espiritismo. Eu preciso de explicações. Eu ouvi falar sobre reencarnação, eu sei que os espíritos são reencarnacionistas, eu quero entender. Então, pessoas que precisam ou têm necessidade de explicação. Pessoas que buscam progresso, felicidade. Eu diria que não é a maior busca que existe, né? Mas tem pessoas que querem mudar a forma de ser, de pensar. Vão estar aí. Pessoas com processos obsessivos vão bater na porta. Vão falar, eu acho que eu tenho um espírito obsessor me perseguindo. Eu acho que eu tenho uma multidão me perseguindo no plano espiritual. Vai ter disso. Encosto, exatamente. Eu acho que eu estou com encosto. Exatamente. Enfermidades físicas ou mentais. Pessoas que têm enfermidades. Eu estou com um problema de câncer na família, eu preciso de ajuda, eu queria entender como é que a casa pode me ajudar. E aí vai fazer aquele processo, o acolhimento direciona para atendimento fraterno, o atendimento fraterno atende, pode direcionar para a reunião de tratamento espiritual. Perfeito? Conflitos de relacionamento. Pessoas que têm conflito de relacionamento. Seja do conjugal, familiar, profissional. As pessoas vão vir em busca disso bastante. Tá? Eu não estou mais falando com a minha mãe, eu estou com um problema, eu queria voltar para lá, eu não sei como. Aí vira assim. Depressão, a Marili tinha falado, né? Casos de depressão, ansiedade, pânico. Isso está chovendo. Vem muita gente em busca disso. Solução para isso. E aí, acolhimento e atendimento vai saber qual é o setor. Por isso que o atendente ele tem que saber como é o funcionamento da casa. Qual é o curso que eu posso direcionar essa pessoa? A pessoa está com problemas de ansiedade, tem um curso de ansiedade. A pessoa está com problema mediúnico, tem os cursos mediúnicos. A pessoa está com problema de tal, vai para tal. A pessoa tem necessidade de explicação, tem um ESD começando. Então, ela tem que começar a fazer gancho e link na casa. Aonde eu posso colocar essa criatura para que ela possa responder à busca dela que ela está fazendo aqui. Isso é importante demais. Sim. Perfeito. Uhum. Sim. Exatamente. E tem muito, campanha do quilo, é isso aí. Tá? Então, entender. Eu acho interessante, por exemplo, o caso da campanha do quilo. Eu, quando comecei a frequentar aqui, há alguns anos atrás, eu ficava com essa coisa, campanha do quilo. Ficava aqui, todo mundo falando, campanha do quilo. Eu falei, que é isso? Eu nunca imaginava que eu ia sair. Isso que eu acho engraçado, às vezes, da comunicação do próprio grupo. Eu nunca que eu ia imaginar que saiu um grupo para poder... O que eu achava? Eu falava, eles devem se reunir para fazer as cestas. Ou todo mundo naquele dia tem que trazer o quilo, né? Então, assim, às vezes a forma que a pessoa chega aqui, ela é tão crua que ela não sabe o que é uma campanha do quilo. Aí o atendente vai falar, não, você tem que fazer a campanha do quilo. O cara pode pensar assim, será que ela está falando que eu estou gorda? Eu tenho que fazer, né, dieta? Não é.
É uma situação do quê? É um grupo que sai explicar. Assim, que a gente fala assim, não, tem a campanha do quilo para você fazer. Tá, mas o que é a campanha do quilo? Tem que saber explicar o que é. A campanha do quilo é assim, tem um grupo que sai, bate de porta em porta, pega 1 quilo de alimento e traz para o grupo fazer e compor as cestas básicas que vão ser direcionadas às famílias assistidas. Perfeito? Depressão, e entra nesse também, né, que cenários suicidas e síndrome do pânico, burnout, o que for aí. Mediunidade. Estou vendo espírito, estou ouvindo espírito. Começa a acontecer um monte de coisa em casa. Tem, gente? Tem também. E esse também tem bastante, tá? A gente acha que tem pouco, mas tem bastante desses casos. Desencarne de pessoas, e aí vem muita gente querendo o quê? Eu quero conversar com minha mãe que partiu, que desencarnou. Eu quero uma carta de lá. Busca psicografia. A gente vai falar também desses casos. Aí como é que eu tenho que tratar isso? Não prometer cura. Não prometer, não, vamos encaminhar para a mediúnica porque vai vir uma carta. Pelo amor de Deus, não faça isso. Lembra do chip, o telefone toca de lá para cá. Idosos que vêm buscar, às vezes estão solitários, e aí entra no processo de depressão em conjunto. Muitos casos também desses, pessoas desamparadas nessa terceira idade. Casos de provas e expiações, né? Então, provas. Eu estou com problema de encontrar emprego. Não estou encontrando emprego, não estou conseguindo. O que eu faço? Eu preciso ter uma reza aí para eu poder fazer. A pessoa vai perguntar o que ela tem que fazer, qual é a simpatia que ela tem que fazer. Então, qual o direcionamento eu tenho que dar nesse caso? Conflitos sexuais, tá? Questões de conflitos sexuais diversos vão aparecer também. E vícios, tá? Vícios como aposta, jogo, drogas, álcool, cigarro mesmo. A pessoa quer largar o cigarro e não consegue, e isso atormenta ela. Então, vícios diversos também vão aparecer aí. Mais algum? Quem faz atendimento aí? Marili, Lorena? Acho que é isso daí, né? Elcio? A maioria dos casos que você recebe tem alguma coisa fora da... Acho que é isso daí, né? Perfeito? Isso está nesse livrinho aqui também. Temos as interações. Não interrompa a pessoa quando ela está falando. Com essa atitude você está lhe dizendo, você não é importante para mim. Isso está ainda lá fora e aqui dentro. A pessoa está falando, deixa ela falar. A gente vai perceber que tem pessoas que têm, parece que falta até ar. Que ela engatou a primeira, a segunda, foi a quinta e está já há 20 minutos falando. Então, nesse momento, o que ela está precisando é o quê? A gente já sabe. É um ouvido. Escutar, a gente tem que saber escutar. Porque a pessoa não quer que você dê conselho, ela não quer que você dê a solução. Muitas das vezes não quer. Tem gente que quer, mas muitas das vezes não quer. Quer que você só ouça. Pare o que estiver fazendo para ouvi-la. Não folheie arquivos, não digite, não olhe para os lados, não olhe o relógio. Porque às vezes a pessoa está lá falando e começa. Não. Aí você começa, WhatsApp. Deixa eu só mandar uma mensagem. Só um minutinho que eu vou ali resolver uma coisa. Você está ali na tarefa, Isso tanto no atendimento quanto na secretaria, lá na recepção, onde quer que seja. Então a pessoa começou a falar contigo, aí você começa a dar atenção para o outro e tal. Aí a pessoa vai ficando igual aquele carinha ali, né? Ele veio para buscar e daqui a pouco está um conversando com o outro e não tem o foco na pessoa que está sendo recebida. O foco é ela. O foco é a criatura que buscou a casa naquele momento. Busque entender a realidade do ponto de vista de quem chega e não do seu ponto de vista. Isso é difícil para chuchu.
Então, peraí, você está me contando um caso, e aí eu tenho que ter o ponto de vista dele. Porque quando eu fizer isso, eu vou tirar meus preconceitos, eu vou tirar minhas ideologias, minha forma de pensar. Tá? Vamos supor caso de conflitos familiares. A gente falou aqui de política. A gente falou que é proibido assunto político. Mas, às vezes, o atendido vai trazer esse assunto. Na minha família, eles votam no A e eu voto no B, e agora eu não estou falando com ninguém, e aí começa. Aí, você vota igual a família, não o que o fulano está falando ali contigo. Está percebendo o cuidado? Aí você começa a pensar, mas tua família tem razão, né? Por quê? Aí começa o preconceito. Você tem que estar com a pessoa que veio. Você tem que vencer essas barreiras do mundo. Então a gente vai ter que vencer isso. E aí eu consigo ter o ponto de vista da criatura e perceber a dor que ela está sentindo por causa disso. Perfeito? Então essa coisa de não olhar relógio, não ficar olhando para o lado, não vai cochilar também no atendimento fraterno da criatura, né? Dormir assim de repente, a pessoa está falando que você dorme, pelo amor de Deus, né? Não tenha medo de não ter todas as respostas. Porque às vezes ele vai fazer pergunta direta. Pá! Aí você fica assim. Aí o que a gente às vezes faz? Aí é técnica, né, psicológica mesmo. Você devolve com outra pergunta às vezes. Não é? Você devolve com outra pergunta. Vai no método socrático. Devolve com outra pergunta. Mas não tenha medo de não ter resposta. Você pode falar, não sei, esse caso eu não sei, vamos descobrir junto. Né? Se você se sentir, esse caso está mais difícil, vamos chamar outra pessoa para participar desse atendimento? Ótimo, não tem problema nenhum. Chama o colega de tarefa. Consegue ajudar a gente? Olha, ele está passando por essa situação. Pergunta antes se ele não se importa, claro. Né? Você vai dividir, porque não é confessionário, mas é... Aquilo que está sendo dito ali não é para sair daquele local. Então você vai questionar, se importa a gente trazer outro tarefeiro? Se ele fala tudo bem, divide o fardo ali, porque às vezes o problema são perguntas mais capciosas, mais difíceis. Lá no terceiro encontro a gente vai trazer casos assim, tá? Fazer algumas simulações. Não acredite, esse é o nosso problema, já que eu sou a pessoa, crescendo, né? Que está atendendo, eu sei tudo muito mais do que ele, porque ele está na dor. E eu estou aqui para ajudá-lo. Olha só, né? Está crescendo. Não acredite saber mais do que aquilo que a pessoa está falando. Esse hábito pode fazer você não ligar para o que ela está dizendo, ou mesmo interrompê-la com uma solução prematura. Ah, não, mas isso é fácil de resolver. Você faz assim. E cuidado com as soluções que dá. Viu? Cuidado. Cuidado com as soluções que dá. Controle-se para não reagir exageradamente, é a história da afetação, diante de algo que você não gostou. Certamente você vai parar de ouvir, passando a discordar mentalmente, dizendo para si mesmo que gostaria de expressar em voz alta. Então a pessoa veio e está falando que há 5 anos atrás ela cometeu um aborto. Aí você já começa a acusar mentalmente. Primeiro slide lá, acolher. Esclarecer. Você vai falar, mas o aborto é errado. A época da igreja medieval acabou. A penitência acabou. Então, controle-se para não reagir de forma exagerada. Exatamente. Com a doutrina, sempre. Utilizando doutrina espírita. Perfeito? A gente vai falar desses casos mais intrincados na semana que vem. Aborto, suicídio. Aí a gente vai trazer um a um, tá? A gente vai falar bem como tratar esses casos.
Uhum. Uhum. Sim. 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 Uhum. Pronto. Blau, blau. Uhum. Ou o atendente encontra o marido da criatura, sabe que é o marido, e fala: ah, tua esposa esteve lá ontem. Como assim? Ó, foi na casa espírita e não me falou, né? Olha o babado que você arranjou. Sim, exatamente. Uhum. É igual sigilo psicólogo. Esse sigilo é fundamental. É sigiloso o que está acontecendo, o que está sendo falado ali. Ah, mas é sigiloso até que ponto? Vamos supor, a criatura cometeu um crime. Ele chegou aqui no atendimento fraterno: eu assassinei minha esposa. Não tivemos ainda um caso desse aqui, tá? Graças a Deus. Mas a gente vai falar também o como agir nessa forma. Tem forma de agir. Tem formas que a FEB orienta, caso surja. Né? Então, não sabe. E outra coisa importante, tá? Isso é importante também de frisar. Você falou isso, me remeteu. A gente ia falar disso semana que vem, mas é bom já trazer. Vem o marido e a esposa para um atendimento fraterno. O atendimento é para a esposa. Ou vem um filho, sei lá, com seus 20 anos e mais a mãe. E veio para atender o filho. Em primeiro momento, o atendente vai falar assim: entra só um. Por que entra só um? Porque às vezes o filho vai ficar constrangido com a mãe que está ali. Ou a esposa vai ficar constrangida com o marido que está ali. E não vai falar. Não vai se abrir. É claro que você pergunta. Entra. Aí pergunta lá dentro: você quer que sua mãe esteja presente? Você quer que seu marido esteja presente? Você quer que sua esposa esteja presente? Você quer que o fulano esteja presente? Perfeito? É importante isso, porque às vezes a pessoa está querendo reclamar do outro que está ali fora esperando, entendeu? Quer falar do outro que está ali. E não vai ter essa abertura. Então tem o atendimento da pessoa que está buscando o atendimento. Agora, não, eu prefiro que minha mãe esteja aqui comigo. Aí você vai lá fora e busca. Vamos lá dentro. E aí sim, segue o atendimento. Novamente, isso é muita leitura do ambiente. Você vai perceber isso ali. Teu mentor, gente, está contigo ali te inspirando a todo momento. Se você tiver de mergulhar na tarefa, vai estar ali e você vai perceber. Aí você vai perceber quando fazer isso, quando não, traz os dois, ok. Né? Ou então começa com os dois: ah, você se importa de eu falar agora só com ela? Então é isso mesmo? É só isso que você quer colocar? Tem mais alguma questão? Às vezes começa com os dois e retira um. Tá percebendo a jogada aqui? Tá? Ficou claro isso daqui, né? Reagir exageradamente com uma coisa que você não gostou. Não finja que está ouvindo. Isso é ótimo, né? Pelo amor de Deus, é para estar ouvindo. Frequentemente as pessoas fingem que estão ouvindo. Como é que é? Enquanto na realidade estão pensando em outra coisa. As pessoas percebem. Elas sabem quando você está no mundo da lua. Elas vão saber. Cumprimente a pessoa com simpatia, é óbvio. Tá? Não é assim: vamos lá. É isso aí, vai. Aí vai. Cara, igual um touro caminhando lá para a sala de atendimento fraterno. É para acolher, abraça a criatura, abraça, bem-vindo, tudo, e vai e leva.
Não é fila do INSS ali, gente. Pelo amor de Deus. Não converse com outras pessoas enquanto está atendendo. Seja pessoalmente ou por telefone, a não ser que seja expressamente necessário. Certo? Então, não converse com outras pessoas. Dúvidas, perguntas, colocações? Sim, Ellen? Você diz um atendimento fraterno para uma criança e direcionado a partir da evangelização? Não, vai lá. Sim. Acompanhada espiritualmente. Ah, ok. Estava com encosto, como o Marcelo falou aqui. Tá. Sim. Uhum. Não atende? Pode, deve. Mas aqui a gente está falando de um menor. A partir do momento que você vai fazer esse movimento, pergunta ao responsável se pode encaminhar, porque ele deixou para a tarefa da evangelização. Pergunta quem é o responsável. A gente pode encaminhar seu filho para conversar com os tarefeiros do atendimento fraterno, com os 2 tarefeiros? Principalmente que a gente está falando de menor de idade. Não vai fazendo as coisas por si só, porque eu achei que era importante. Não faça isso. Você está lidando com menor de idade. Então, tudo que fizer com menor de idade, fora do que foi combinado, procura o responsável, pergunta e direciona. Você quer estar junto, presente, é menor de idade, nesse caso já é diferente. Né? Entende? Então é muito importante isso, para não dar problema para casa. Certo? Atendimento com menor, se for atendimento fraterno. Não sei se é muito comum aqui na casa do menor de idade, dificilmente. Mas caso aconteça, é bom ter 2 tarefeiros, como é lá. É bom ter 2 tarefeiros, não só um. Perfeito? Mais alguma colocação? Ficou claro então, né? Diga, José. Reunião fraterna? Eu não sei porque aí já é diferente do... Por que essa pergunta? Tá. Aham. Acolher. Tá. Aham. Uhum. Perfeito. Aí já é uma forma que a casa interage de uma forma diferente. Aqui, por exemplo, né, a gente tem o atendimento fraterno, mas não é diferente. Na questão da reunião fraterna, como você está explicando, é um grupo coletivo. Né? É uma ideia que quem está com essa ideia tentando fomentar isso é Simone Stark, de implementar isso aqui. Por exemplo, ajuda o pessoal que tem ideação suicida. E aí junta um grupo e esse grupo conversa. Mas é claro que para ser direcionado para isso, passaria para o atendimento fraterno entender o quê? Para onde direciona essa pessoa?
Existia, por exemplo, aqui um curso de autodesobsessão. Então, o curso de autodesobsessão é um grupo, né? Você vai falar dessa situação. Mas como é que a pessoa chega nesse curso de autodesobsessão? Muitas das vezes era encaminhada pelo atendimento fraterno. Perfeito? E aí você faz um grupo menor. Tenta sempre receber a pessoa una ou individualizada para depois você transferir ela para o coletivo, para um curso, para um atendimento mais específico. Tá? Quando uma pessoa está nervosa, jamais diga que ela está errada. Deixe-a falar. Passado o descontrole, você não vai dizer depois do descontrole que ela está errada também. Tá? Vai existir a chance de esclarecer melhor qualquer situação. Faça com que ela sinta que você está ao seu lado, que você a compreende. Se tivesse acontecido comigo, também estaria muito chateado. A empatia faz milagres. Então a pessoa está fora do controle. Você não fica fora do controle junto com ela. Você é a pessoa que vai tentar amainar, acalmar. Mas não vai falar, mas está errado, você está pensando. Não enfrenta. Evite o enfrentamento a todo custo. Assim como estão aqueles assuntos proibidos, o enfrentamento também é proibido. Você não deve enfrentar. Então, o que você vai perceber? Você vai esclarecer, vai ajudar. Está nervosa demais? Você quer um tempo para você? Senta um pouco. Quer? Eu trago uma água. Dá o espaço, deixa. É claro que se o cenário estiver extremamente conturbado, nós vamos falar. Tem horas que o atendente tem que ir cortando. Por exemplo, a pessoa começa a falar coisas das quais a gente sabe que ela vai se arrepender depois de ter falado. Então, não fomenta que ela fale mais sobre aquilo. A gente tem que ir diminuindo o assunto. Ou entrar em outro assunto, fazer uma outra questão. Porque às vezes a pessoa vai falar de coisas altamente constrangedoras para ela. E aí? Eu vou estar fomentando isso? Vamos falar também sobre isso quando a gente falar da parte do atendimento em detalhe, tá? Respire fundo e controle suas emoções quando uma pessoa se torna agressiva. Certamente ela também está se defendendo de uma agressão de alguém, real ou imaginária. Perder o controle só vai complicar as coisas. O papel do recepcionista, que é basicamente lidar com pessoas, requer habilidade e flexibilidade para administrar tais situações. Se acontecer algum equívoco por parte do centro espírita, não hesite em pedir desculpas. Gente, já teve um caso em que eu estava ali na secretaria e de repente chegou uma pessoa que estava no atendimento falando: eu não vou atender aquela pessoa, esbravejando. Então, assim, calma. A gente tem que acalmar o atendente para o atendente voltar, tá bom. E foi, mas veio numa fúria tal, que perdeu tudo aquilo que a gente falou aqui, jogou no lixo. Então, calma. Calma, gente. É quase falar assim, eu não recebo para isso, né? Mais ou menos. Eu não recebo para mim, não recebe nada mesmo. Não vai receber, recebe de Deus, não daqui. Então, e se acontecer algum equívoco por parte do centro espírita, peça desculpa. Desculpa, não, a gente vai resolver essa situação, né? A gente não chegou nesse ponto, mas é bom, caso chegue, vocês já sabem o que fazer. E assim a gente controlar as nossas emoções. Por que a gente tem que controlar as nossas emoções? Senão a gente começa a enfrentar. Fala, não, você também está fazendo tudo errado, tem que fazer o culto no lar. Enquanto você não fizer o culto no lar, não vai dar certo. Gente, o que é isso? É a Santa Inquisição. Calma. Calma. Entenda primeiro o que está evitando. A gente tem que entender. Não é... Se ela for fazer o culto no lar de má vontade, é a mesma coisa que não fazer. Fazer por fazer não é fazer. Então, o que a gente tem que entender? O que está coibindo essa pessoa a fazer o culto no lar, por exemplo?
O que está impedindo essa pessoa a pensar melhor? Tem diversas limitações, gente. Tem diversas limitações. E não vender cura. Não estou falando assim, então, nossa, ela brigou tanto comigo no culto no lar que deve ser essa a solução da minha vida. E aí crer que quando começar a fazer culto no lar, vai tudo se resolver. Não vai. Porque a forma como a pessoa não são os rituais que vão fazer aquela pessoa melhorar. Lembre-se que comportamento gera comportamento. Uma atitude calma e equilibrada tende a provocar o mesmo comportamento. Nunca se esqueça de que o atendente é você. Você não vai chegar no final do atendimento, né, sendo consolada pelo atendido. Por favor. Nossa, aconteceu isso comigo também. Aí você começa a chorar suas mãos. Você é quem está atendendo, você não é o atendido. E comportamento gera comportamento. Se você transmitir paz, aquela pessoa vai absorver aquela paz e vai se acalmar. Agora, se você começar a desdobrar raiva ou querer falar mais alto, vai daqui a pouco estar uma discussão dentro do ambiente do atendimento fraterno. É claro que não é comum se ver isso, mas pode sim acontecer. Palavrão. E vai soltando um monte. Ela está desentulhando, você percebe que ela está desentulhando. Né? Uhum. O uso das palavras, é assim. É educar? Não adianta. Não adianta. Você vai querer, às vezes, dar lição de moral. Não queira dar lição de moral. Aí você vai explicando com jeitinho. Será que a forma como... Será que a forma como você se comunica também não te ajuda a entrar nessa sintonia? Você começa a trazer a pessoa para isso. Sim. Saiba que as pessoas acham mais difícil perdoar as atitudes negativas dos atendentes, desinteresse, falta de empenho, incompetência, do que erros ou eventuais falhas. Então, se desculpe, por isso que fala de se desculpar. Atitudes negativas, se eu for uma pessoa agressiva, se for uma pessoa... Gente, vocês acham que a coordenação, né, nós aqui da coordenação, não recebemos reclamações das pessoas que saem do atendimento fraterno? Não volto mais nessa casa. Fulano de tal falou assim comigo. Chove. Não creio que os atendidos vão embora sem falar, sem comunicar. Falam, buscam, reclamam. E tem momentos que a casa tem que tomar a seguinte atitude. Você não está mais na tarefa. Sinto muito. Você foi retirada da tarefa. Isso nunca acontece. E tem que tirar, gente. Por quê? Você começa a receber reclamação de A, B, C, D. Tem algo errado. Tem algo errado. E tem que tirar da tarefa. Aí o atendente vai ficar ofendido porque a casa não... Não é a casa. A casa está cuidando da casa. Fulano não quer mais que eu... Não é isso. Por quê? Está chegando notícias que estão refletindo diretamente na imagem da casa. Então, você tem que ter zelo pela casa. Está entendendo? Por quê? Porque a pessoa perde a compostura. E aí acontece aquilo. As pessoas acham mais difícil perdoar as atitudes negativas dos atendentes. E se a casa não toma atitude... Olha só como fica... Olha só também a figura dos coordenadores, né? Que sinuca de bico que fica. De resolver isso. Procure manter sempre uma boa aparência pessoal e tenha cuidado com termos empregados, tipos de brincadeiras, tom de voz, comentários desfavoráveis a pessoas, atividades e a outros trabalhadores. Perfeito? Você não vai... Chegou uma mulher, você vai falar de qualquer maneira com uma amiga tarefeira. Um tom jocoso, um tom brincalhão. Não, é respeito, gente.
Uma comunicação respeitosa. Pensa assim, como é que eu ia conversar com Maria de Nazaré ou com Jesus Cristo? Você ia falar desse jeito? Que está falando com um amigo, com um colega tarefeiro? Não ia. Então, tenha isso em mente. Como é que eu falaria com Maria de Nazaré, da amiga que está chegando ou do tarefeiro que está chegando? Cuidado com esses termos de brincadeira, tudo mais. E também com as pessoas que vão ser atendidas. Perfeito? Sim. Não volta, é certeza. Sim. Sim. Exatamente. Não, e é uma coisa assim, que a gente fica assim, gente, não é possível que a gente está... É entender, porque a pessoa atingiu uma condição de tarefeiro, e tarefeiro de uma atividade tão delicada, e aí começa a tratar mal, né? E isso em qualquer atividade. Eu não conto sempre o caso de que passe. Passe, tal. Às vezes chegam alguns atrasados no passe, porque estava numa atividade, estava numa situação, estava no banheiro, o que for. Estava ali na secretaria resolvendo uma situação, um problema. Aí, já vi, isso eu assisti. Isso eu não estou falando porque me contaram, porque eu vi. A pessoa, quando olhou de novo, não, os espíritos já foram embora. Olha a resposta de quem estava dirigindo a cabine de passe, dá para as pessoas que estão na fila. Não, o espírito já foi embora. Gente, como assim os espíritos já foram embora? Você está entendendo? Então, assim, é uma coisa que a gente fica assim, não, peraí, eu sou um tarefeiro, eu estou na tarefa, eu estou afim de verdade? Que ninguém tá mandando você... caiu ali. Ninguém está mandando você falar, você tem que estar lá sempre. Ninguém está te obrigando a estar na tarefa. Você está aqui pelo amor à casa, pelo amor à doutrina espírita, porque é um tarefeiro, né, que está querendo, está participando. Então, a gente tem que saber não chegar... Hoje a gente falou das coisas bem absurdas, tá, gente? Na semana que vem a gente vai falar das questões assim. Tenho que agir assim, dessa forma, tal, para esse caso. A gente vai falar das coisas mais do padrão, tá? A gente ainda volta até nesse livro, mas é muito importante a gente ter algumas noções, e algumas que eu vou repetir nos 3 encontros. Por exemplo, não falar assim. Você está com um obsessor. Está carregado. Eu senti uma energia. Por quê? A pessoa já está impressionada. A pessoa já fez um ato hercúleo de estar aqui presente numa casa espírita. E aí, quando ela ouve isso pode não impactar um outro irmão da frequência espírita. E às vezes já alguém frequentador já impacta. Imagina alguém que vem pela primeira vez, ou alguém que vem vez ou outra, quando ouve isso, sai daqui transtornado. Já teve casos da pessoa sair daqui dirigindo igual doido, porque o atendente falou coisa que não devia. E aí, como é que resolve toda essa situação? Mas falou que não devia o quê? Falou que tinha... Não se preocupa não, porque esses são obsessores da sua vida passada que estão te perseguindo, mas está tudo bem. Está tudo bem para ela, que não é ela que está sendo perseguida, né? Então, é como eu comunico. Isso não podemos. Você está com obsessor, você está com uma energia negativa, né? E isso não é bom não, hein? Essa forma de falar, toma cuidado. Não... A gente tem que tratar com todo o carinho possível. Aqui no Oswaldo Cruz a gente tem o seguinte procedimento, isso vale explicar, que é, a pessoa chega, faz o atendimento, tem uma ficha.
Essa ficha, né, Marili, Lorena e Elza, é preenchida com nome, endereço, os dados básicos da pessoa e o caso. Um resumo do caso. Então, para tarefeiros, é bom treinar caligrafia. Isso é muito válido, isso é ótimo, excelente. Treinem caligrafia, pelo amor de Deus. Por quê? Essa ficha vai passar por outros tarefeiros. E aqui na nossa casa, a gente tem o seguinte costume. A ficha foi preenchida e ela vai ser encaminhada para algum setor. Geralmente, setor mediúnico. E aí vai para as reuniões de desobsessão. Chegada a reunião de desobsessão, né, nossos amigos da reunião de desobsessão têm lá as fichas que vão ser atendidas naquela noite. O esclarecedor vai ler por alto o caso, né, lê o nome da pessoa, tal. Às vezes dá um resuminho do caso ali para a turma e aguarda para ver se vai ter uma manifestação espiritual ou não. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, não é isso? E aí tem, às vezes tem 1, 2, 3 manifestações espirituais. E aí tem a pessoa que está fazendo a ata do caso. Então está escrevendo, se manifestou um espírito tal, isso está lá no verso da folha, está lá. Se manifestou um espírito tal, tal. Às vezes tem uma psicografia que é direcionada. E aí vai, conta o caso todo. A ficha é arquivada e retorna para que a gente, o famoso retorno. A resposta. Eu vou receber a resposta. A pessoa fica ansiosa por esse dia, já tomei os 10 passos, já rezei minhas 10 Ave Marias e agora eu vou ter a resposta. Então ela pode ser muito decepcionada ou muito amedrontada. Por quê? Essa ficha não é, ouçam bem, não é para ser lida para o atendido. Pelo amor de Deus, isso eu vou repetir os 3 noites. Não é para ser lida. Porque você começa a ler. Manifestou-se um espírito das trevas que está perseguindo o nosso irmão há 5 anos. E ele está tentando matar ele. Você acha que não tem isso? Tem. Você imagina a pessoa recebendo essa notícia. Eu tenho um espírito que está querendo me matar e está me perseguindo, está fazendo minha vida dar para trás. O que acontece? Você fomenta medo, culpa, que vai fazer mais conexão ainda com os espíritos dessa qualidade. Então, o que é para o atendente fazer? A ficha do atendente, não é do atendido. Lê. Olha, a situação foi resolvida, foi encaminhada. E dá os direcionamentos. Você não precisa contar, igual o Globo Repórter, plantão do jornal, o que está acontecendo na vida espiritual. Muitas vezes vem psicografias. Psicografia, você também lê, se entender ali, né? Mas lê, e às vezes a psicografia é sim para ser entregue à pessoa. Cuidado também com as psicografias que vem, leia. Poxa, é uma psicografia que vai consolar, que vai deixar ela para cima. Aí sim. Notícia ruim não, gente. O que está acontecendo de negativo do plano espiritual, não, porque senão a criatura sai daqui apavorada, com medo. Outra coisa, nunca fale para o atendido. Você precisa procurar outro médico. De forma impositiva. Por quê? Primeiro, a pergunta que fizeram para a Lorena. Eu estou falando com a Lorena ou com o espírito? O que ela vai subentender daí? E coisa boa não é. E ela sai daqui com medo. Ai, é coisa ruim, sabia, não sei. E vai. Então fala, você já procurou? Pergunta de uma forma assim, en passant. Já procurou uma segunda opinião médica? De repente é legal, né? Mas não numa forma assim, positiva, que você fale assim, jogue na mesa essa possibilidade. Nunca fale, principalmente aqueles que vão fazer tratamento espiritual, abandone o médico, abandone a medicação. Nunca fale isso. Né? Como é que é? De jeito nenhum, de forma alguma. E, né, evitar sempre as opiniões pessoais do caso. Pelo amor de Deus. É à luz da doutrina espírita. A gente vai utilizar tudo à luz da
doutrina espírita. E nós não somos médicos. E para essa dor tem uma pomada, você compra lá na farmácia? Por favor, gente, pelo amor de Deus. Não é para ficar receitando nada. Não é para ficar receitando nada durante o atendimento fraterno. Não, mas você compra uma Novalgina. Você sabe se a pessoa é alérgica a Novalgina? Não, não existe, gente. Eu conheço uma pessoa, né? O João lá, também é alérgico a Novalgina. Gente, não é para receitar nada. Nem pomadinha Fisioforte para não. Água fluidificada pode, bebe à vontade. Perfeito? Então, agora, você pode se indicar. Você podia procurar um psicólogo, você podia procurar um médico, mas de uma forma, quando você vai estar lá, você vai procurar um médico, um psicólogo, saiba. Porque às vezes tem gente que é contra o psicólogo. Você está me chamando de maluco? Aí começa a confusão. Sim. De atender. Pode ser, não pode também. Aqui tem, a gente acha todo psicólogo espírita é bom. Não, nem todos. Nem todos. Tem que procurar um bom psicólogo. Tá? É claro que se ele tiver essa parte espiritual, melhor. Tem um plus ali no pacote. Perfeito? O que mais que a gente tem que falar que é importante, que tem que repetir sempre. Privacidade, tá? Sempre. Pá, pá, pá. Não atender mediunizado. Não ficar colocando... Não, é aquilo que a gente falou. Você é o atendente, não é o atendido. E outra coisa que é muito comum o atendente falar. Ah, você é médium. Não afirme isso. Mesmo sabendo e você tendo certeza de que ele é médium. Deixa que ele descubra por si só na caminhada dele. Porque logo na primeira noite ele vai descobrir que é médium, ele já vai ficar, gente, o que é isso? Primeiro, ele pode não saber, lembra? Do vocabulário demasiadamente espírita. Ele pode não saber o que é médium. Ou ele faz uma ideia totalmente torta do que é ser médium. Porque ele nunca frequentou uma reunião pública. A gente acha que o básico... todo mundo sabe o básico da doutrina espírita, o Brasil inteiro sabe. Não sabe. Não sabe. Primeira vez que a nossa sobrinha agora está vindo aqui Nossa, ela está agora cheia de perguntas, porque agora está começando a frequentar, está vindo. A Tchelle está vindo. E um monte de perguntas. Eu vou fazer o EJA, é melhor, né? Eu falei, é melhor você fazer o EJA. Porque é tanta coisa que ela vai vendo. Ela fez o curso de passe e tal. Então ela está tomando o conhecimento. Assim como a gente passou pela mesma coisa no início. A gente foi tomando conhecimento, foi absorvendo. E com calma a gente foi entendendo. Então é isso. Aí a gente vai tirando o que não é o espiritismo e o que é espiritismo. Dúvidas? Questões? Bem lembrado. Diga lá. O livro eu vou... Gente, quem não está no grupo... Tem um grupo do WhatsApp. Eu não te adicionei, não? Quem? Também não? Eu botei até lá no grupo de divulgação do Oswaldo Cruz, tem lá o linkzinho para o chat. Faz assim, deixa eu ver se tem alguém que eu não conheço. Eu não conheço o senhor, depois eu coloco o nome com o telefone. É isso, eu acho que... Vamos fazer o seguinte, quem não estiver no grupo, coloca... Ou então tá. Coloca o nome e o telefone, tá? Já está no grupo? Perfeito. Espíritos batedores. Mais alguma coisa, Mislene? Tá. Eu esqueci passar a lista de presença. Mas tá bom também. Gente, vocês se importam de eu tirar uma foto de vocês? Que eu já tenho minha lista de presença e depois eu faço a listinha de presença e na semana... Não precisa ficar bonito, não. Só para eu saber quem está aqui e quem não está. Não se preocupem.
Pronto, hoje essa Jaqueline aqui, a Patrícia ali. Bom, agora já segue lista de presença registrada. O quê? Aí dá. Muito bem, muito bem. Gislene, quer fazer a prece? Não? Poxa. Eduardo, faça a nossa prece. Né? Senhor, nosso Pai, Deus de amor, sabedoria e justiça, Jesus de Nazaré, irmão, mestre, amigo, pastor e guia, e agradecemos a oportunidade de mais um estudo e agradecemos a boa vontade do nosso irmão LG de nos passar todo o seu conhecimento e nos ajudar a dar mais um passo para a frente, para o progresso. Vamos esperar a próxima semana para fazer o segundo estudo. Consigamos chegar ao terceiro e finalizar bem, entendendo tudo que nos é explicado e podendo exercer essa tarefa com muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Então, por favor, aí assinem o caderno, quem não tiver no grupo.